Queremos cumprimentar todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, lição 4, lição de reforço, lição extra, lição com o tema Ídolos na Família. Nós vamos fazer uso do segundo tópico, continuando o primeiro, de acordo com Gênesis 31, versículo 17, que foi estudado no primeiro tópico, e agora Juízes, capítulo 17, versículo 1, 3 ao 5. Agora veja o que diz o tópico de número 2. Um santuário de deuses na casa de Mica. Vocês perceberam que Mica, coloca aí, qual o significado? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem foi que quis ser lá no céu como Deus? Não foi Lúcifer? Começando a aula, hein? Lúcifer quis ser igual a Deus. Veja o nome e significado de Mica. Tópico 2, hein? Quem é como Deus? Lúcifer não quis ser igual a Deus? Então, esse Mica, ele não valorizou exatamente esse nome aqui. Entendeu aqui? É para Deus usar Mica e não Mica usar Deus. Então esse Mica, a semelhança de Lúcifer, com a síndrome de Lúcifer, com a doença de Lúcifer, ele vai fazer o quê? Um altar, vai construir deuses, vai ter o seu sacerdócio, o seu filho e um levita que vai aparecer. Então veja o que diz a nossa lição, um santuário de deuses na casa de Mica. Quando fala santuário de deuses, está no plural. E quanto à idolatria de Mica, veja de onde esse Mica surge na história. Ele surge das montanhas de Efraim, significando que era povo judeu. Sua mãe também. Veja a linhagem que surge esse personagem bíblico, este homem chamado Mica. Agora percebe que ele e a sua mãe, desviados da verdade, eles misturam a adoração, porque eles desejam adorar a Deus, porque eles conhecem a Deus, porque foi a religião de Moisés, monoteísta, mas eles, influenciados pela religiosidade das nações, o paganismo, infiltrados agora na nação hebreia, dos judeus, eles agora fazem um tal de sincretismo religioso. Isto é, deuses para todo gosto. Agora veja a idolatria no caráter antiético de Mica. Apesar de seu nome especial, cujo significado quem é como Deus. Olha aí. Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Veja o nosso comentário desta primeira parte do tópico de número 1. Veja aí. Simplificando a história para nós entrarmos no comentário. Mica roubou 1.100 ciclos de prata. Pelo peso, né, 13 quilos. A mãe dele xingou o ladrão, que ela não sabia, presta atenção, quem era esse tal de ladrão. E lançou-lhe uma maldição. Quando Mica soube da maldição, por superstição religiosa, devolveu exatamente o que tinha furtado. Não devolveu por arrependimento. Devolveu exatamente por ser supersticioso. A mãe dele consagrou o dinheiro que voltou a Jeová. Mas preste atenção, além de consagrar a Jeová, o Criador, que ela sabia como é que uma mulher e um homem da nação
da qual Deus se revelou, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, José, agora querem adorar a Deus, mas também querem adorar os ídolos. Aqui vai surgir novos terafins, porque esse tal de Mica vai pegar 200 ciclos de prata do dinheiro roubado que a sua mãe vai lhe dar para a construção de um santuário. E Mica vai construir um santuário na sua própria casa, fazerá um éfode e também vai fazer terafins. Você sabe o que é isso? Fazer um éfode e fazer terafins. Competição na busca da revelação a Deus. Vocês sabem muito bem que o éfode é uma vestimenta sacerdotal que ficava em cima do peitoral de juízo. Então veja onde ficava o éfode. Este éfode havia nele 2 pedras, uma à direita e outra à esquerda, em cima do coração do sacerdote. Este éfode era uma vestimenta por cima de outra vestimenta, e ele continha 2 pedras chamadas Urim e Tumim, que Deus se revelava ao sumo sacerdote quando o sacerdote precisava de uma resposta divina a uma consulta humana. E Deus, pelo sumo sacerdote e pelo éfode e as pedras Urim e Tumim, que ficava um ao lado e ao outro lado, Deus respondia por meio de Urim e Tumim. Isto é uma relação bíblica do tempo sacerdotal levítico. Mas esse tal de Mica, ele utilizou-se também de terafins, aonde naquele tempo as pessoas da antiguidade, culturalmente falando, consultavam os terafins. Reis da Babilônia consultavam os terafins. E o povo de Israel trouxe, veja, de onde veio? Ur dos Caldeus, Babilônia, Mesopotâmia. Então saiu de lá esses terafins. E eles também, esses terafins, eram utilizados para consulta de adivinhação. Entende? Então percebe que esse Mica, ele com o objetivo de construir, olha, assim como é o nome dele, quem é como Deus. Veja a presunção, veja a forma de Lúcifer no homem, construção de um santuário dedicado a ídolos, a imagem de escultura. Entende? Agora veja que ele consagrou um dos seus filhos a sacerdote, e depois apareceu um jovem levita da tribo de Judá. Vocês já perceberam como é que era este jovem? Ele era de Levi, ou seja, da tribo de Levi, mas a Bíblia diz que era de Belém de Judá. Morava ali perto. Agora percebe-se exatamente o que vai acontecer. Ok? O que vai acontecer nesta associação dos terafins com Urim e Tumim. Uma competição para saber quem revelará mais na consulta humana. Eles deixavam ali no seu santuário os Urim e os Tumins, já que trata-se de um éfode sacerdotal, e também tinha os terafins. Veja a competição. Veja também, olha, Isaías capítulo 8, versículo 19. Os terafins estavam ligados aos que têm espírito familiares. E antigamente, nesse período, as pessoas consultavam exatamente os que têm espírito familiares. Deixa eu fazer um desenho. Vamos lá. Olha aqui.
Ó, aqui são os demônios, certo? Vários. Aqui é um terafim. Ok? Para vocês entenderem aqui a forma humana, ok? E o adorador estava aqui desse lado. Ele consultava o terafim, essa parte aqui, mas quem respondia não era Deus. Deus estava longe disso aqui. Quem respondia eram os demônios. A Bíblia diz que os terafins não falam. Está escrito na Bíblia que eles não falam. Então o que é que acontece? Hoje em dia, na idolatria, as pessoas procuram consultar os ídolos, as imagens, faz as suas petições e diz que é Deus que responde. Não é Deus. Quando as pessoas vão até o serafim, melhor, serafim é diferente, sempre eu e você temos que ter o cuidado. Serafins. Ó, serafins com S. Terafins com T. A diferença é grande. Aqui são os anjos de Deus. Aqui são os ídolos dos homens. Olha aqui. Quando a pessoa vai consultar, ele vai também com espécie de adoração ao terafim. O que é que acontece? É que o terafim sai de cena. Os demônios que estão atrás, eles vêm para a frente. Esse terafim fica aqui, ó, na parte de fora. Enquanto o adorador, pensando que está adorando o terafim, ele está adorando a quem? A Satanás. Porque Satanás, ele trabalha de uma forma oculta. Isso aqui é uma revelação. Ele trabalha de uma forma oculta porque o homem vê o terafim, mas não consegue ver o demônio. Satanás e os seus demônios. O homem vê o terafim e faz pedido ao terafim, mas ele tem boca, mas não fala. A Bíblia diz que ele não fala, embora tenha uma forma humana. Então, o diabo que estava por trás desses ídolos até hoje, nas imagens de escultura, que os católicos eles fazem as suas petições, adoram, então os demônios que estão aqui por trás, eles vêm para frente. Então, os adoradores de imagem adoram a demônios. Paulo fala que por trás das imagens estão os demônios, porque eles vêm para frente no momento da adoração, que o adorador, o idólatra, adora os seus ídolos. Então ele não adora ídolo, ele adora quem? A Satanás. Isso é terrível, viu? Isso é tão terrível que a gente aponta para o terafim, aponta para as imagens dos católicos, mas esquece do que acontece conosco nos dias que vivemos nesta terra. Porque a imagem de escultura não é só ela. Pode ter um ídolo vivo. Pode ser aquilo que mais eu passo tempo. Então, precisamos entender o que é adoração verdadeira. Não é fácil hoje em dia, na mídia social, onde as pessoas, quando têm um tempo vago, abrem o seu celular, ficam horas e horas passando. Meus irmãos, quando nós somos verdadeiros adoradores, nós perdemos a vontade de até mesmo assistir televisão. Vocês sabem disso? Se você tem uma aptidão na palavra, esse é o teu hobby, é a sua praia, é exatamente a sua alegria, é a sua força e a sua fortaleza. Quando nós estamos exatamente nesse momento estudando a palavra do Senhor, não tem nenhum demônio que suporte o poder de Deus. Então aqui neste momento nós entendemos a ligação que Jesus falou para os discípulos. Quando vos reunir no meu nome, eu estou no meio deles. Veja o que Josué falou no capítulo 24, versículo 14. Veja aí, vamos lá. O texto, anote aí, Josué,
capítulo 24, versículo 14. Diz o seguinte: agora temei ao Senhor e servi com sinceridade e em verdade. Apartai-vos dos deuses. Quando fala em deuses, lembra-se, olha, apartai-vos dos deuses. Não se refere só a ídolo, porque o ídolo está ligado aos deuses falsos. Pois, olha aí, que vossos pais adoravam no outro lado do rio Eufrates, no Egito, e servia ao Senhor. O povo que teve exemplo de temor a Deus. Veja o povo tendo exemplo de temor a Deus, vendo Abraão, vendo a vida de Abraão, vendo a vida de Jacó, vendo a vida de Moisés, vendo a vida de Isaac, vendo a vida de Jacó, vendo a vida de Moisés, a vida de José, exemplos de temor a Deus. Mas os espíritos familiares que rondavam nas famílias, presta atenção, morreu Tera, não era para ter acabado os ídolos de Tera, meus irmãos, mas aconteceu que foi parar na mão de Labão. Depois da mão de Labão, foi para a mão de Raquel. Depois enterraram, desenterraram. Apareceu lá no tempo, exatamente quando o povo de Israel estava no Egito, no deserto. E agora? O que é isso? Espíritos familiares. Quando a gente fala em espírito familiares, são esses bichinhos aqui, ó. Esses demônios que não morrem. Os seres humanos morrem, os avós morrem, mas os filhos vão passando de geração para geração. Os filhos vão se tornando pai, vão gerando filho, vão se tornando pai, vão gerando filho. Essa geração passou, morreu. Mas os demônios que atuavam aqui nessa geração estão atuando lá na geração de 500 anos depois, na mesma família. Enquanto essa família estiver na terra, eles não deixam, a menos que você conheça a Bíblia, as regiões celestes, onde eles atuam. E você e eu conhecemos exatamente pelo dom do Espírito de Deus, que é o discernimento. E sabemos que ele atuou lá atrás, atuou nos pais, nos avós, e chegou agora, ele se esbarra. Porque Jesus diz: para trás de mim, Satanás, eu tenho uma história para contar, eu tenho uma fé, eu tenho um Deus, eu sou filho de Abraão, eu tenho uma história de fé. Glória a Deus. Então veja, meus irmãos, isso é muito forte. Os espíritos familiares que estavam sobre eles ainda perseguiam, de modo que eles voltaram a adorar os deuses de seus antepassados. Se uma família era idólatra, os demônios vão fazer com que a nova geração de familiares desta pessoa seja idólatra. Se for fornicário, seja um fornicário. Então eles atuam em família por muitos séculos. Viu? Presta atenção, embora as pessoas estejam distantes dos seus avós lá atrás, mas esses espíritos não morrem, eles continuam na história. Mas veja o que disse Josué, capítulo 24, versículo 15. Devemos eleger a Deus a quem servimos. Porque as pessoas no tempo de Josué não tinham rei, porque era o período dos juízes. O reinado só acontecerá depois, quando Deus vai eleger Saul, Davi, Roboão. Mas nesse período dos juízes, período de Sansão, período de Josué, de Moisés, veja as pessoas adorando os deuses do outro lado do Eufrates, os deuses caldeus, os deuses egípcios, os deuses dos amorreus. Mas Josué conhecia o Deus verdadeiro, e ele disse: é a este que eu sirvo. Amém, glória a Deus. Veja Isaías capítulo 8, versículo 19. Os moloques trazidos de Ur dos caldeus, trazendo influência negativa à história de Israel. Os ídolos que serviram de maldição na vida de Raquel,
Você sabia que Raquel morreu prematuramente por causa dos terafins, da mentira, do engano? Veja, Gênesis 31, 32. Jacó proferiu maldição de morte com quem estivesse os ídolos. E por causa desta palavra e desses ídolos, Raquel morreu prematuramente. Os espíritos familiares são citados na Bíblia. Isaías 8:19. Viu? Não são hereditários. Não são. Essas potestades do ar que atuam nas regiões celestes, essas potestades, esses demônios, eles vivem por toda a história humana. Entende? Só no dia que Jesus vier em glória, ele vai lançar esses demônios e Satanás no abismo. A circunstância que vive os pais, esses espíritos que vivia na família de Abraão, trazendo esses terafins que foi bater na família de Raquel, são os mesmos que trabalhavam e trabalham hoje. Lá atrás nos nossos pais, querem trabalhar nas nossas vidas hoje. E precisamos de discernimento e saber o que devemos fazer e o que nós não devemos fazer. O que nossos pais acertaram e o que nossos pais erraram. Eles trabalham para repetição de circunstância. O pai era um beberrão, eles trabalham para que o filho seja um beberrão. O pai era um adúltero, eles trabalham para que o pai, o novo pai, que era o filho, seja um adúltero. Veja exemplos na Bíblia. Abraão mentiu. O espírito que estava por trás da mentira, que ele disse assim: Abraão, é minha esposa, para duas pessoas, para o faraó do Egito e para Abimeleque. Também Isaac foi influenciado. Ele mentiu dizendo a mesma mentira. Veja outro exemplo. José. Os irmãos de José disseram o seguinte, que se a taça de José fosse achada com um de seus irmãos, eles seriam escravos de Faraó e ele seria exatamente seus filhos. Eles e seus filhos seriam escravos de Faraó. Sabe o que aconteceu? Depois que José morreu, mais ou menos 100 anos depois, os filhos de Israel se tornaram escravos de Faraó. Temos que ter cuidado com as palavras. As palavras que quando nós soltamos, se a pessoa não tiver Deus, meus irmãos, os demônios pegam a palavra e vai tentar fazer conforme a palavra dita. Palavra de maldição. Viu? A morte, ela opera de uma forma legal por causa do pecado. A Bíblia diz: aquele que pecar, esse morrerá. Mas veja que, através das nossas palavras, assim como disse Jacó a Labão, não foi Jacó que disse: quem tiver com os terafins vai morrer? E quem morreu? Prematuramente, Raquel. Ele disse aonde? Gênesis 31 e 32. Ela morreu na ocasião do seu filho, Benjamim. A mulher amada, Raquel, morreu segundo a palavra do seu esposo. Esses espíritos familiares, eles executam maldições sobre si por causa de alguma causa. Como foi no caso de Rebeca, que invocou maldições de culpa sobre si, quando incitou a Jacó a mentir para seu pai Isaac. Diga que é Esaú. Eles atuam na ilegalidade. No tempo de Jesus, esses espíritos, eles estavam ali em Gadara. Lembra do Gadareno? Por que eles atuavam? Porque havia ali os porqueiros que criavam porcos ilegalmente. Lucas capítulo 8, versículo 33. Jesus foi logo na fonte da ilegalidade. Os espíritos que estão na potestade dos ares atuam na idolatria, nos ídolos do lar, como foi no caso de Raquel e de Mical.
e agora de Mica. Mical colocou um ídolo na mesma medida de Davi, na cama em lugar de Davi, para despistar seu pai Saul. Isso quer dizer que aquele ídolo estava ali naquele quarto. Lembre-se, meus irmãos, que o quarto de Mical era o quarto de relacionamento, de um relacionamento que nunca deu certo. Lembre-se dos objetos que estavam ali. Veja o que esses objetos nos contam hoje. Atualmente, esposa e esposos sendo trocados por fotos, vídeos, revistas pornográficas e coisas semelhantes. São pontos de contatos para espíritos familiares. Quando as pessoas estão exatamente ligadas a estas coisas, ídolos. Veja que o ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Veja aí, 1 Samuel 19, versículo 13. Eles procuram brecha de libertinagem. Eles atuam quando pecamos. Viu? Como Jó não pecou, Deus provou Jó. É diferente. Eles procuram brecha de libertinagem para atuar sobre as pessoas. A vida da cidade, se ela tiver uma vida de libertinagem, ele vai atuar como no caso das filhas de Ló, na sedução, onde ela seduziu seu pai, embriagando, fazendo incesto, cada um tendo um filho com seu próprio pai. Amon, um filho, e o outro da sua filha, Moabe. Então eles atuavam na cidade antiga. Veja exatamente o que está acontecendo hoje, na atualidade, com esses espíritos trabalhando na política, tentando legalizar o aborto, a união homossexual e entre outras coisas mais. Veja que esses espíritos familiares, eles trabalham exatamente na maldição dos antepassados, como foi no caso de toda a descendência de Cã. A Bíblia diz que Noé amaldiçoou Cã, que optou pela perversão. Cã, os cananeus, foram a descendência com influência dos espíritos familiares de perversão. A perversão é o único pecado no qual Deus entrega exatamente 3 vezes ao mundo das trevas esta pessoa pervertida. Leia aí Romanos 1:23, que fala que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível. Deus não é ave, os homens adoram aves. Deus não é quadrúpede, nem é réptil, e os homens adoram animais. Por isso Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. A imundícia para ser, entregou também a imundícia, para que seus corpos sejam desonrados entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que é o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Agora veja uma história importantíssima. A história de hoje. A história de Mica. Mica e o seu sacerdócio. Lembra que ele consagrou um dos seus filhos a sacerdote? Ele também pegou um certo levita que ia passando ali como um forasteiro e trouxe para sua casa a fim de alimentá-lo, dar veste e um salário ruim durante 1 ano, para que ele fosse o sacerdote da sua casa. Aqui Mica representa Lúcifer. Presta atenção. Mica é uma prefiguração de Satanás. Quem é como Deus, né? O nome de Mica. Esse obreiro chamado Mica, ele parece mais com Satanás do que com aquela representação do seu próprio nome, que propõe a servir. Veja o nome de Mica, aquele que é semelhante a Deus. Ele
saiu originário das montanhas de Efraim. Em vez de estar debaixo da autoridade de Deus, ele estava querendo a sua própria autoridade. A mãe de Mica cria em Deus, acreditava em Deus, mas costumava fazer imagem de escultura. O que é isso, meus irmãos? É aquelas pessoas que adoram a Deus e adoram as coisas do mundo. Não deixa a igreja, mas não deixa o mundo. Temos que ver que Mica e sua mãe foram reprovados por Deus, porque Deus não aceita uma adoração misturada, isto é, um adultério espiritual. Estou com Deus e estou com o mundo. Ou eu estou com Deus ou estou com o mundo. Ou eu sou amigo de Deus ou sou amigo do mundo. Não posso ter dois senhores. Ela mandou fazer escultura de fundição, que servia para adoração. Que situação. Adorava a Deus, mas queria fazer imagem para adoração. O Deus que ela servia tinha regras, tinha doutrina, tinha palavra. Não farás para ti imagem de escultura. Ela fez. Não se inclinarás a ela. Ela se inclinava. Então, ela deu uma parte do dinheiro ao ladrão arrependido do seu filho. Porque ele se arrependeu não de coração. Porque se tivesse se arrependido de coração, e se tivesse voltado a adorar a Deus, ele tinha repreendido a sua mãe. Mas ele era tal como era sua mãe. Ele era supersticioso. Porque a sua mãe proferiu uma maldição contra o ladrão. E ele devolveu com medo. 1.200 ciclos de prata roubados. Ela consagrou este dinheiro, mas usou de uma forma negativa. Ela consagrou o dinheiro a Deus, o Deus verdadeiro. Ela acreditava porque ela sabia que existia o Deus de Abraão. Entende? Porque era uma família de judeus, mas desviados. Enfim, ela utilizou o dinheiro consagrado a Deus de uma forma negativa. Administrou de uma forma negativa. Mica, pelo seu nome, é uma representação aqui, pelos seus atos, de Lúcifer, que quer dizer quem é semelhante a Deus. Lúcifer quis organizar seu próprio culto. Lá no céu disse: eu vou ser semelhante a Deus. Eu vou ter o meu trono. Eu vou ter anjos. Eu vou ter adoração. Ele quis ser semelhante a Deus. Quis o seu próprio culto. Igual a Mica. Mica era idólatra. Ele quis colocar a doutrina de Arão. Entendeu? Arão, no capítulo 32 de Êxodo, não fez o bezerro de ouro? E Mica não fez os terafins? A mesma doutrina de Jeroboão. Jeroboão também não fez 2 bezerros do lado do norte? Então veja a continuação da sedução pela idolatria. Mica tinha a síndrome de Lúcifer, querer ser como Deus, porque ele cria um santuário. Foi Deus que mandou fazer o tabernáculo de Moisés, e ele vai criar um santuário. Veja ele querendo ser como Deus. Entendeu? Ele cria um santuário com uma certa arapuca, porque os obreiros que estarão lá serão obreiros desordeiros, que querem comodidade. Por exemplo, seu filho e um levita que passava por ali. Veja Juízes capítulo 17, versículo 6. O povo estava sem rei, e quem governava como juiz era Josué. Então, ele permitiu o povo escolher o seu destino. Escolha aí a quem vocês queiram servir. Por isso que o povo fazia o que queria nessa época, irmão. O povo tanto adorava a Deus, como adorava os terafins, porque não tinha uma regra, uma lei, não tinha um rei ainda em Israel. Então Josué, ele não apontou o caminho certo a seguir.
Ele apenas disse: eu escolho, vocês escolhem a sua parte e eu escolho a minha. Cada um fazia o que lhe parecia certo aos seus olhos, de acordo com Josué 21 e 25. Juízes capítulo 17, verso 7. Veja que o levita que apareceu era de Belém, de Judá. Como é que um levita pode ser de Judá? São duas tribos, irmãos. Tribo de Judá e tribo de quê? De Levi. Como é? Não pode. Levi é Levi, Judá é Judá. Levi não pode ser Judá. Então, esse levita tornou-se um sacerdote de Mica e seus deuses ídolos. Esse levita era um obreiro sem identidade. Nós não vamos aqui generalizar, mas este Mica é tipo desses obreiros que saem sem nenhuma direção pastoral. É os obreiros itinerantes, sem nenhuma identificação com seu pastor, aonde estava na base. Ele não tem uma cobertura ministerial que o apoie no seu ministério itinerante. Então, veja esse levita que apareceu ali na casa de Mica, um obreiro sem identidade clara, tornando-se um forasteiro ministerial. De onde ele era mesmo? Ele era de Levi ou de Judá? Ele tinha uma identidade não tão clara. Mica estava em perigo, porque o santuário era independente. A consagração era independente. O engano é achar, como Mica achava, que o que estava sendo feito para agradar a Deus. Este que é o errado. Quando Sansão estava com o Espírito Santo, e quando ele revelou o segredo do Espírito de Deus na sua vida, que estava nas tranças do cabelo, ele não soube que o Espírito de Deus havia saído dele. Esta é a maior tristeza de um ser humano crente, salvo, não perceber que ele entristece o Espírito Santo quando ele peca. Veja como estava Sansão nesta época dos juízes. Veja o perigo de Mica fazer um éfode para ficar com o sumo sacerdote seu filho, toda uma consagração barata, fundo de quintal, aquelas igrejas sendo construídas sem nenhuma cobertura ministerial, sem nenhum parecer de uma igreja local. Ele também fez terafins. Ele fez da sua casa como se fosse uma casa de Deus. Ele achava, pensava que estava servindo a Deus. Mas era uma mistura, um sincretismo, uma corrupção terrível. Assim são hoje muitos os obreiros itinerantes, que vivem procurando um lugar de comodidade, um lugar para ficar, para comer, para deitar, para oferecer os seus serviços, que às vezes eles são obreiros de uma mensagem só. A mensagem que ele prega é só o Salmo 1, ou Salmo 91. Aquela página está toda amarelada de tanto ele cuspir. Ele não aprende ainda que a Bíblia é todo o conselho de Deus. Ela tem mensagem para as irmãs, para os irmãos, para o jovem, para todo tipo de culto, infantil, jovens, senhores, senhoras, doutrina. Enfim, ela é completa. Veja que muitos que saem da cobertura pastoral tornam-se prostitutos. Quando eu falo prostitutos, é porque eles servem outros deuses além de Deus. Pode ser até mesmo de uma forma literal.
esses prostitutos, sem temor ao único Deus verdadeiro. Os resultados são trágicos para a obra de Deus. Os escândalos, porque todos têm na sua mão um celular. Não adianta errar, porque amanhã estará na internet. Alguém tem filmado, alguém tem batido foto, alguém tem colocado áudio. Não tem como fugir das mãos desses homens. Não erreis. Só Cristo é a imagem de Deus perfeita. Nenhuma imagem que o homem criaste, que o homem criou, terá fins. Os ídolos de todos os homens da terra não se compara à imagem oficial que Deus fez para revelar o seu nome. Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Romanos 1,23, os homens procuram bezerro, os homens procuram terafins, fruto da mente humana, mas a igreja tem o corpo de Cristo, o homem perfeito, a imagem de Deus, o homem feito carne. Esta imagem, Deus disse que estaria nela. Deus se revelou aos homens por meio desta imagem, o corpo de Cristo, que foi na cruz morto pelos nossos pecados. É a única imagem que Deus colocou para ligar o homem com Deus. O corpo de Jesus, a presença de Jesus, a vida de Jesus. O homem, ele torna um idólatra quando ele sai do plano desta imagem perfeita, porque nós somos a imagem também de Deus, mas segundo a imagem perfeita. A imagem primeira é de Cristo. Esta imagem nunca pecou, nunca manchou, nunca teve pecado. Nós fomos feitos segundo esta imagem. Nós não fomos feitos igual a esta imagem. Nós fomos feitos parecido com esta imagem, a fim de que, pela fé, de glória em glória, pelo Espírito do Senhor, chegaremos à perfeição desta imagem. Porque assim como Ele é, o veremos. E seremos iguais a esta imagem na sua vinda. Amém. Glória a Deus.